Boa noite, pessoal. Continuando aqui o projeto Conhecendo Jesus Cristo. E agora vamos ler João capítulo 18. Vamos começar a falar quando Jesus vai ser entregue à morte aqui. É mais ou menos a cena da paixão de Cristo, pelo que está aparecendo. Então vamos lá. Jesus se entrega livremente. Tendo dito isto, Jesus saiu com seus discípulos e foi para o outro lado do riacho do Cedrão. Eu peço que você que está ouvindo, vá imaginando o que está acontecendo. Tem o capítulo 18, que estava Jesus rezando ao Pai, e agora, quando Jesus terminou de falar, Jesus saiu com seus discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedrão, que é a cidade, onde havia um jardim. Ele entrou no jardim com os discípulos, que eram os 12, mas estava só 11, que Judas tinha saído. Jesus já tinha se reunido aí muitas vezes com seus discípulos, então Jesus já tinha ido outras vezes. Por isso, Judas, que estava traindo Jesus, também conhecia o lugar, então ele estava lá e Judas sabia. Judas arrumou uma tropa e alguns guardas do sumo sacerdote e fariseus, aqueles que não gostavam de Jesus, e chegou no jardim com lanternas e tochas. Então, você viu, né? Jesus está ali, reunido com os discípulos, chegou Judas, que é um dos discípulos de Jesus, tinha traído ele, com guardas e uma tropa, soldados ali parece, mandado pelo sacerdote fariseus. Então a gente está vendo a cena, né? Jesus está ali, quando veio chegou Judas com os soldados. Aí Jesus, sabendo tudo que ia acontecer, saiu e perguntou a eles. Jesus já sabia que Judas ia estar aí. Até que falou lá que o demônio estava nele lá, essas coisas. Aí Jesus falou para a tropa e para os soldados: quem é que vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: sou eu. Judas, que estava traindo Jesus, também estava com eles, com os guardas. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Olha só. Quando Jesus falou, olha só o que aconteceu. O Judas estava com eles, aí eles perguntaram: Jesus perguntou: quem vocês querem procurar? Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: sou eu. Quando Jesus respondeu: sou eu, olha, eles recuaram. Jesus falou: sou eu. Os guardas recuou e caiu no chão. Olha só. Jesus disse: sou eu. Os guardas ouviram falando: sou eu, e caiu no chão. Recuaram e caíram no chão. Olha só. Sei lá, igual Jesus falou: sou eu. Andou para trás e caiu. Então Jesus perguntou de novo: quem é que vocês estão procurando? Eles já tinham. Aí eles responderam. Caiu, levantou. Né? Falando aqui, pode ser, não estava falando aqui. Ou se ficou caído lá. Falou: Jesus de Nazaré. Jesus falou de novo: já disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem os outros irem embora, que eram os 11 que estavam. Deixem os outros irem embora. Era para se cumprir a escritura que diz: não perdi nenhum daqueles que me deste. Então está falando de novo da escritura aqui, ó, que todos, Jesus não perdeu nenhum, né? Simão Pedro tinha uma espada. Simão era um dos apóstolos. Ele tinha uma espada. Desembainhou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote. Não sei quem que é, um ali no meio da tropa devia ser empregado do sumo sacerdote. Decepando a orelha direita. Então ele pegou a espada e cortou a orelha direita. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: ó, Jesus cortou, Pedro foi lá e deu uma decepada na orelha ali né, não vou fazer julgamento, mas acho que não mirou na orelha, né? Ele deve ter mirado no meio da cabeça e o cara fez assim, cortou a orelha, né? Falou espada, né? Então, quando Pedro cortou a orelha, Jesus disse a Pedro: Jesus falou para Pedro: guarda a espada na bainha. Por acaso não vou beber do cálice que o Pai me deu? Quando Jesus fala Pai, é Deus, né? Então Deus deu esse cálice para beber. Então a tropa, o comandante, os guardas das autoridades dos judeus prenderam e amarraram Jesus. Então eles prenderam e amarraram Jesus e levaram embora. Pedro não levou, então não ia ter fugido. Mas não vão falar que não é, porque não está aqui. Vamos falar só o que está aqui. A primeira coisa que fizeram foi levar Jesus até Anás.
que era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Então era o sumo sacerdote. Caifás é aquele que tinha dado um conselho aos judeus. É preciso que um homem morra pelo povo. Caifás é esse, tem uma Anás. Pedro nega Jesus. Pedro nega ser discípulo. Aí continua aqui o parágrafo. Simão Pedro, que é esse que deu uma espadada, ela cortou a orelha lá, Jesus. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Então tinha outro que estava andando, seguindo Jesus, quando ele foi preso. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Então tinha Pedro, esse outro discípulo era conhecido de Caifás, que é o sumo sacerdote. Então ele conseguiu entrar lá. Mas Pedro ficou fora, perto da porta. Então só entrou o conhecido do sumo sacerdote, Pedro ficou na porta. Então o outro discípulo que tinha entrado, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu. Então ele entrou e saiu, conversou com a porteira e levou Pedro para dentro. Então ele entrou e chamou Pedro. Aí Pedro entrou lá dentro. A empregada que tomava conta da porta perguntou a Pedro: você não é também um dos discípulos desse homem? Aí virou para você não é discípulo daquele que prenderam, que é Jesus? Aí Pedro disse: eu não. Pedro disse: eu não. Olha só, Jesus está sendo preso e o Pedro fala assim: eu não. Não sou discípulo dele, não. Os empregados e os guardas estavam fazendo uma fogueira para se esquentar, porque fazia frio. A gente lembra que isso aqui é de 2000 e tantos anos atrás, né? Então estava dentro do lugar, mas né, não tinha aquecedor, essas coisas. Então ele estava fazendo uma fogueira porque estava frio. Pedro ficou se esquentando junto com eles. Ó, o Pedro, sei lá, esse Pedro aqui, né? Ele foi, cortou, fugiu, falou que não conhecia Jesus. O Judas é o traidor, mas né, ele tá aqui também falando que não conhece, né? E tá lá, junto com os guardas, né, se esquentando ali. Mas não, né, não vou falar só o que tá aqui. Quem não sabe o sentimento que ele estava tendo. Testemunho de Jesus diante do poder religioso. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. E Jesus respondeu: eu falei às claras para o mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada escondido. Por que é que me interroga? Pergunte aos que me ouviram o que eu lhes falei, e eles sabem o que eu disse. Então, Jesus está falando, não falei nada escondido. Tudo que eu falei, todo mundo escutou, que eu falei em público para todo mundo. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estavam aí deu uma bofetada em Jesus. Pá! O guarda bateu. E disse assim, bateu e disse assim: é assim que responde ao sumo sacerdote? Aí Jesus, que tomou um tapa na cara, respondeu: se falei mal, mostra o que há de mal. Mas se falei bem, por que você bate em mim? Olha só. Jesus leva um tapa na cara e o cara: por que você fala assim com o sumo sacerdote? Aí Jesus, né, vira e fala: olha, se eu falei alguma coisa errada, mostra aonde que eu falei. Mas se eu falei certo, por que você me bate? E aqui não tem resposta do soldado, né? Então deve ter ficado quieto ali e falei: vixe Maria. Mas se falei bem, por que você me bate em mim? Então Anás mandou Jesus amarrado para o sumo sacerdote Caifás. Então, quer ver, ó? Anás, acho que é do sacerdote, mandou para o sumo, que era o Caifás. Não sei se é assim que eu estou lendo certo, mas é mais ou menos assim. Pedro confirma sua negação. Vixe, Simão Pedro ainda estava lá fora, se esquentando, aí estava na fogueira. Perguntaram a ele: você também não é um dos discípulos dele, de Jesus? Pedro negou: eu não. Falou não de novo: não sou. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro
tinha decepado a orelha, ou ele era parente daquele empregado que Pedro tinha decepado. Ele disse: por acaso eu não vi você no jardim com ele? Ou então esse aqui foi junto, viu o Pedro dando uma espadada na orelha do outro. Falou: mas eu vi você no jardim lá com ele. Pedro negou de novo, falou: não, não. E na mesma hora o galo cantou. O galo cantou. Não sei o que está dizendo. Eu não lembro aqui se na ceia falou que Pedro ia negar Jesus. Quer ver? Desculpa aqui. Só para eu ver rapidinho. Que eu acho que... Não sei se a gente leu aqui. Desculpa. O Espírito vai guiar o testemunho, angústia. Porque tem uma parte que Pedro falava assim, que ele ia morrer por Jesus. Só que Jesus fala: você vai me negar. Pior que eu não lembro qual passagem que é essa, se a gente já leu. Sinagoga. Vocês lembram tudo? Quando o advogado vier, o Espírito vai dar testemunho. Ai, nem mim. Quando ainda tem capazes. Não lembro qual passagem que é. Mas tem uma passagem que Pedro ele fala assim: Jesus, eu vou morrer por você. Aí Jesus vira e fala: Pedro, hoje mesmo você vai me negar. E Pedro falava não. E aqui ele negou. Aí o galo cantou. Então Jesus tudo já sabia o que ia acontecer. Jesus entrega ao poder romano. De Caifás levaram Jesus para o palácio do governador. Então tinha o sumo sacerdote levar lá para o governador. Era de manhã, então era cedo, mas eles não entraram no palácio, pois não queriam ficar impuros para poder comer a ceia. Então não sei, entrar ali no palácio de manhã, deixar eles impuros, eles queriam comer a ceia pascal, a gente não sabe o que é isso. Então Pilatos saiu para fora e conversou com eles. Que acusações vocês apresentam contra esse homem, Jesus? Eles responderam: se ele não fosse um malfeitor, não teríamos trazidos aqui. Pilatos disse. Pilatos era o governador, né? Encarreguem-se vocês mesmos de julgá-lo, conforme a lei de vocês. E os judeus responderam: não temos permissão de condenar ninguém à morte. Então eles queriam matar Jesus. Era para se cumprir o que Jesus tinha dito, significando o tipo de morte que ele deveria morrer. Olha só, então Jesus já... Naquela parte que ele estava falando assim, vou glorificar o Pai, pode ser essa morte aqui. Jesus vai glorificar com a morte. Que ele falou que ia voltar ao Pai, né? Aí lembra lá no João, ele falou que ele ia morrer e ressuscitar. Então Deus falou que ia ressuscitar. Jesus, né? Falou que ia ressuscitar. Olha. Então para ressuscitar tem que morrer, né? A realeza de Jesus. Depois eu vou voltar a gente começar a fazer aqueles desenhos que fica muito melhor de entender, né? E a gente absorve muito mais, mas por enquanto vamos assim, né? Que é mais rápido. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Eu vou de volta para o pai. Então Pilatos entrou no palácio, onde que ele estava. Falou: você é rei dos judeus? Jesus respondeu: você diz isso por si mesmo, ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Você está perguntando se eu sou rei, mas... é você que quer saber, ou foram pessoas que te disseram? Pilatos falou: por acaso eu sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus tem um reino. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Então Jesus tem um reino que não é deste mundo, então é do reino lá dos céus, que ele fala que tem a vida eterna. E lá também tem guardas que lutariam. Lá também tem guardas, só curiosidade, a gente vai sabendo, né? Tudo, né? Curiosidade, a gente está sabendo de Jesus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei. Jesus respondeu: você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade, que é Deus. Todo aquele que está com a verdade, que é Deus, ouve a minha voz. Que escuta a voz de Jesus. Pilatos disse: o que é a verdade?
é Deus, mas não está falando aqui. Eu que respondi, né? Deixa quieto. A opção pela violência. Ao dizer isso, Pilatos saiu, o que é a verdade. Saiu. Ao encontrar as autoridades dos judeus, e disse-lhes: Eu não encontro nenhum motivo de condenação. Não encontrou em Jesus nenhum motivo para condenar ele. Contudo, existe um costume entre vocês, que eu lhes solte alguém na Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Ó, então o Pilatos está querendo libertar ele, né? Falou, ele não tem motivo para condenar ele. Ó, na Páscoa solta um. Vocês querem soltar o rei dos judeus? Então eles começaram a gritar. De novo, ele não, solte Barrabás. Barrabás era um bandido. Então os judeus, para matar Jesus, preferiram soltar um bandido que era criminoso, né? Tinha feito seus crimes, para falar Jesus, matar Jesus que não tinha crime nenhum. E termina aqui a passagem do capítulo 18. Ó, esse capítulo 18 foi todo assim um acontecimento, assim, um atrás do outro, né? E é isso que a gente vive na Via Sacra, né? Nessa Sexta-feira Santa que teve, que Jesus, o julgamento, a morte, a gente sabe, né? Quem viu a Paixão de Cristo aí, recomendo a ver. Pra pensar um pouquinho na vida, né? Se você crê ou não, é bom assistir, tá? Né? Que Jesus não é qualquer coisa assim, né? Não é um personagem da história, né? É alguém que veio no mundo e mudou a história da humanidade. Então fiquem com Deus, que Deus é Jesus, né? E por enquanto vai conhecendo Jesus, né? Aí depois de conhecer ele, aí você tem liberdade de falar, olha, eu vi, eu sei quem é Jesus. Porque eu sei o que ele fez, o que ele falou e o porquê que ele veio. E aí depois cabe a você ter esse encontro de falar com ele ou não. Fique com Deus e até mais.